Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Video Talks. Hoje temos com a gente um executivo que traz uma experiência diferenciada para o desenvolvimento dos negócios, conhecimento e práticas sobre tecnologia e serviço. Wagner Mendonça é Country Manager da PayJoy do Brasil, com a missão de transformar o varejo a partir da inclusão financeira. No episódio de hoje, vamos entender um pouco mais sobre esse propósito e também sobre o processo de tomada de decisão de sair de uma zona de conforto como executivo, uma grande corporação global, para assumir a liderança de uma startup aqui no Brasil. Wagnão, um prazer ter você aqui comigo, cara. Marcão, prazer todo meu. Obrigado pela oportunidade. É uma alegria imensa poder estar aqui e ter esse papo contigo. Muito bom, Muito cara. obrigado. Que isso. Cara, o pessoal costuma ter muita curiosidade sobre essas transições de carreira. Enfim, porque no final das contas não é fácil você sair da sua zona de conforto, né, e tomar decisões que busquem, que vão mais ao encontro do seu propósito e tal. E você fez uma transformação, uma transição bastante interessante. Nos conhecemos há anos, você sempre foi um executivo de corporações globais e alcançou cargos muito altos e há pouco tempo decidiu fazer essa migração, sair de uma zona de conforto e se aventurar numa startup que, apesar de ser global, estava começando sua operação aqui no Brasil. Me conta mais sobre essa transição, o que te motivou a fazer esse movimento e como é que você está se sentindo? Tá bom. É verdade, foi uma mudança bastante significativa para mim, tanto do ponto de vista profissional quanto pessoal, por todas as experiências que eu tinha vivido até ali. Como você falou, né, até o momento da decisão de ir para a PayJoy, né, e de participar desse projeto, eu sempre sempre trabalhei em empresas multinacionais grandes, conhecidas, renomadas no mercado, e aí surgiu essa oportunidade da PayJoy. Só que teve um elemento que eu diria que, talvez não na minha primeira experiência profissional lá atrás, logo que eu me formei, mas sempre depois daquele momento, mesmo nas empresas nas quais eu trabalhei, eu sempre me deparei com o desafio de criar ou participar de algo novo que estava sendo construído dentro dessas empresas. E essa oportunidade de criar, de você realmente participar, ver o teu resultado, ver a sua contribuição no final para a empresa, para aquilo que está sendo proposto, sempre me motivou muito. E quando surgiu a oportunidade da PayJoy, esse desafio eu diria que ele era multiplicado por 10, por 15. Porque nas multinacionais, quando eu olhava para o lado, por mais bem ou mal aquilo estava sendo construído, era algo novo, mas poxa, eu tinha uma área de jurídica plenamente estruturada, tinha uma área de contabilidade plenamente estruturada, tinha uma área financeira, todas as outras áreas estavam ali. E na PayJoy não tinha ninguém, né? Eu fui a primeira pessoa. O primeiro Fui a profissional. primeira pessoa aqui do Brasil. O objetivo era realmente incorporar a empresa aqui. E, pô, isso representou um desafio muito grande para mim, porque teria que navegar por muitas áreas que normalmente eu navegava de uma maneira talvez um pouco mais superficial. E também por ser uma empresa do setor financeiro. Uhum. Que até então era uma novidade, né? Eu fiz minha carreira, eu comecei na indústria de mecânica pesada, mudei para a área de IT, depois tive muitos anos na área de telecom e aí para a área de serviços financeiros, efetivamente. E foi uma mudança radical, mas esse desafio, esse desconforto, essa oportunidade de aprender algo novo e se provar dentro desse novo cenário é que me motivaram a fazer essa mudança. E, obviamente, você estando ali e tendo que caminhar com tudo, você tem muito mais oportunidade de ver o teu resultado se materializando na prática. E que experiências você traz desse ambiente corporativo mais tradicional que são muito relevantes para essa experiência agora que você está tendo de uma startup? E o que você acha que também trabalhando dentro de uma startup falta aos ambientes corporativos tradicionais? Bom, acho que do ambiente corporativo tradicional tem algumas coisas que contribuem ainda muito com a minha
a jornada e com as coisas que eu faço. A primeira delas é trazer um senso maior de organização e estrutura para as coisas. Então, sempre olhar e pensar nisso, né? Mesmo num ambiente que às vezes é um pouco caótico, porque as coisas se movimentam mais rápido, ou tem movimentações, né, em direções que eventualmente diferentes, que acontecem de uma maneira mais ágil, você ter um pensamento que te ajude a estruturar e organizar ajuda muito. Principalmente quando você começa a ter um grupo maior e o reflexo daquilo que você faz já não é só você, mas é de um grupo muito maior de pessoas que está virando a direção de onde a gente está indo. Então esse sentimento, essa percepção é muito importante. Eu acho que uma outra coisa que valeu muito foi, em todos esses momentos onde teve que ser construído algo novo, eu sempre tive a oportunidade de aprender um pouco das outras áreas com um pouquinho mais de profundidade. Uhum. Não com tanta profundidade como eu tenho aqui hoje, mas com um pouco mais. Isso me ajudou muito quando eu comecei na PayJoy, porque a primeira coisa era reconhecer, poxa, eu não sei de tudo. Eu vou precisar de pessoas ao meu lado que vão me ajudar a construir. Então, seja um escritório de advocacia, seja uma BPO de contabilidade, seja financeiro na parte de taxas. E esse aprendizado que eu tive nas grandes corporações me ajudou a fazer as perguntas corretas para selecionar e para escolher os parceiros corretos com os quais a gente começou a jornada daqui. Isso é extremamente importante, porque a PayJoy, que é onde eu trabalho, a gente faz as coisas absolutamente da maneira correta, com lisura, dentro dos padrões que tem que ser, e ter os parceiros corretos é muito importante. Então, aquele aprendizado, aqueles insights me ajudaram a navegar e escolher os parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui. E a terceira coisa que é super importante, que é justamente navegar dentro desse ambiente corporativo. Hoje, dentro da PayJoy, a gente atua com empresas que são empresas, às vezes, que é o negócio da pessoa e ele tem aquela loja e aquele negócio é o sustento da família ou da pessoa, até grandes grupos de varejo. E se relacionando também com grandes empresas. E saber se relacionar com essas empresas, saber a linguagem, entender como navegar dentro de grandes corporações, foi um aprendizado que eu tive nesse momento, porque trabalhava em grandes corporações e atendia grandes corporações. Então, acho que essas são as três coisas que mais contribuíram do mundo corporativo tradicional. Se eu olhar para o lado, agora do lado da startup, do lado da PayJoy, sem dúvida nenhuma, velocidade, né? A dinâmica é muito diferente, porque você muitas vezes se depara com situações onde você tem que ir para frente e não necessariamente todas as informações estão disponíveis. Então você tem que ter aquela energia e a disposição de encarar um desafio sem ter certeza de... Não vou dizer 100%, que acho que é difícil que a gente sempre entenda 100% do que está acontecendo à nossa volta, né? Mas, poxa, muitas vezes tinha 90%, 85%. Não, às vezes hoje eu caminho com 50%, 60% de certeza, 40% de certeza. Um norte mais claro, talvez, por conta de um business plan estruturado, que precisava chegar naquele lugar, e agora meio que o business plan é o que temos hoje. Um negócio estável, um negócio que já está aí há 20 anos e você vai fazendo crescimentos incrementais. Exato. Você sabe o que vai acontecer aqui e ali, você já tem uma noção. Na startup, não. Então, esse aprendizado de lidar com incertezas numa proporção maior, sem dúvida, trouxe. Agilidade, né? Porque o processo decisório, ele é muito mais rápido. Perfeito. Quando eu entrei na PayJoy, a PayJoy era uma empresa que já atuava em vários países, mas com um grupo de pessoas muito ainda pequeno. Então, o processo de decisão era muito rápido. E você tinha que ter as informações e alimentar, saber o que seria necessário para tomar aquelas decisões dentro desse mundo de incerteza. Então, essa agilidade é importante. E eu tendo a achar que as startups elas são menos avessas ao risco
do que as grandes corporações. Uhum. Elas se expõem mais. São menos avessas menos avessas ao risco. Elas se colocam mais, elas se arriscam mais. Pela própria natureza do negócio, que você tem que escalar, você tem que crescer, tem que ir rápido. Perfeito. E tem que encontrar os caminhos. Muito bacana, cara. Pelo que eu estou entendendo que você está trazendo, são competências que se complementam, né? Ou seja, a conjunção dessas duas habilidades te torna, no final do dia, um profissional melhor, né? Não Sim. dá para você abrir mão de todas essas perspectivas que você trouxe como competências profissionais para a gente poder continuar crescendo a nossa carreira. Sinceramente, eu acho que seria um erro muito grande da minha parte, hoje, num ambiente diferente, dizer que tudo que eu aprendi ou que me propiciaram nas empresas que eu trabalhei, que eu tenho um carinho enorme, eu tive a sorte de sempre trilhar por bons caminhos dentro dessas empresas. Falar que aquilo não teria nenhum valor, que não complementaria de nenhuma forma. Muito legal. Seria um grande erro da minha parte. Muito legal você trazer a perspectiva, porque eu concordo 100% com isso. A gente vai somando competências ao longo da vida, né? E essa base que a gente teve, enfim, em empresas bem estruturadas, é o que de fato nos proporcionou essa capacidade de tomar essas decisões, de buscar outras formas de crescer e de ganhar competência. Talvez, às vezes, até de ser mais rápido, né? Você entender aquela dinâmica, então você já sabe mais rápido, ou você já sabe aonde você tem que olhar, e você pode chegar mais rápido na decisão. Então, é o que você falou, competências que são construídas ao longo do tempo. Muito bacana, cara. Vamos falar um pouco mais da PayJoy, então? Vamos. Explica pra gente o que faz a PayJoy, qual o serviço que ela oferece, por que, enfim, a companhia decidiu entrar no mercado brasileiro. Queria que você contasse um pouco, talvez, até da trajetória também da companhia. Tá bom. Bom, a missão da PayJoy é promover a inclusão financeira da população de baixa renda ao redor do mundo, e que a gente está falando aí em torno de 1 bilhão de pessoas. E quando eu falo de promover a inclusão financeira... É um mercado pequeno para ser endereçado. É um mercado pequeno para ser endereçado. É um mercado pequeno. E quando eu falo de promover a inclusão financeira, a gente realmente está falando de promover a inclusão dessas pessoas no sistema financeiro moderno. Que vai além de efetivamente a pessoa ter, ter uma conta digital, né? Onde ela tem que fazer algum tipo de depósito naquela conta e ela roda com o dinheiro que ela tem. Não, a gente quer promover a inclusão proporcionando caminhos alternativos para essas pessoas. E essa é uma missão que ela vai muito além do quadro da empresa, porque ela é extremamente genuína. E resumindo muito, né, da onde veio esse DNA da PayJoy, o fundador, né, um dos cofundadores da PayJoy, que é o Doug, ele fez ciências da computação no MIT, e a um determinado momento ele se associou, tem uma ONG muito grande nos Estados Unidos, Peace Corp, e ele foi fazer um programa de voluntariado no meio da África, num vilarejo para dar aula de inglês. Foi ficar 3 meses, e você imagina uma pessoa que nasceu na Califórnia, que estudava no MIT, a realidade que ele viu lá, eu diria que muitas vezes é até um pouco distante da realidade que a gente tem aqui, e a gente está no Brasil, obviamente, ou qualquer país como o Brasil, a gente está muito mais próximo de uma realidade de pessoas que convivem com uma situação mais difícil, mais desafiadora do ponto de vista financeiro. E aquilo impactou muito o Doug. Ele voltou, continuou a jornada dele, foi trabalhar numa outra empresa, e num momento ele falou, poxa, eu vou voltar para lá, quero fazer alguma coisa em prol dessa população. E ele desenvolveu um sistema de pay as you go, que as pessoas pagavam conforme elas a utilizavam, de uma espécie de lanterna, um lampião, que era energizado pela energia solar, e depois guardava numa bateria. Mas a grande sacada não era a tecnologia do lampião, mas era a modalidade de pagamento. Porque quando ele estava lá, ele viu, poxa, as pessoas elas não tinham acesso à energia elétrica. Seja porque não tinham dinheiro, seja porque a empresa de distribuição não chegava, ou que não queria dar o acesso a essas pessoas. Então elas não tinham uma coisa tão básica quanto acesso à energia elétrica. E elas não tinham condição de comprar alguma coisa que custava $100, $150, porque elas não dispunham desse
montante para fazer uma aquisição. Uhum. Então ele montou um modelo onde, olha, está aqui, você usa, você ilumina a tua casa, você tem luz na sua casa, você paga conforme você utilizar. Essa foi a grande sacada. Ele voltou para os Estados Unidos, ele conheceu o outro cofundador da PayJoy, que também tem um viés muito voltado para esse segmento da população. Uhum. E eles falaram, poxa, como é que a gente desenvolve uma solução que vá promover a inclusão financeira dessas pessoas? E aí se pensou, num primeiro momento, em como criar condições de dar crédito para pessoas que normalmente não têm crédito, para que elas pudessem fazer a aquisição do seu smartphone. Porque o smartphone, naquela época, a gente já está falando de vários anos atrás, já vinha se tornando a principal tela de acesso ao mundo digital para essa população. Então, além de fazer a inclusão financeira, também proporcionou a inclusão digital dessas pessoas. E a gente faz isso de forma massiva. Hoje a PayJoy ela já está presente em 8 mercados e a gente tem um plano de expansão tanto de novos mercados quanto de novos produtos financeiros a serem lançados em cada um desses países onde a gente já atua. Cada um está num estágio de maturidade diferente, então tem alguns que estão mais avançados, tem outros que são bem recentes. Como é que é o Brasil nessa... O Brasil, em termos de maturidade, eu diria que ele está ali no meio do caminho. Todos os países, né, a gente está México, Colômbia, Panamá, Peru, Equador, Brasil, África do Sul e Filipinas. O Brasil está, em termos de tempo de negócio, ele está mais ou menos no meio do caminho. Em termos de resultado, aí a gente tem uma relevância bem maior para a empresa. E aí que por que o Brasil, né? Por que a PayJoy pensou no Brasil? Porque quando ela olha para a gente cumprir essa missão de atender 1 bilhão de pessoas, tem mercados que a gente precisa estar. Sem dúvida. E o Brasil é um deles. Sem dúvida. Agora, o canal de distribuição que essas pessoas têm acesso a essa oferta, enfim, ao produto que vocês disponibilizam, é o varejo. É o varejo. Como é que isso funciona na prática, Wagnão? Como é que as pessoas estão utilizando no dia a dia os serviços que a PayJoy oferece? No dia a dia, bom, primeiro, nosso modelo hoje ele é um B2B2C, então ele se inicia com uma relação entre a PayJoy e um varejista que comercializa smartphones. E qualquer tipo de atividade de varejo, quando eu falo desde como você bem trouxe, os key accounts nacionais, ou seja, varejos grandes, e varejos menores, um varejo que tem apenas uma unidade, por exemplo, uma loja. Qualquer tipo. Não importa. Não importa. Desde que ele venda celulares. Desde que ele esteja habilitado para vender celulares. Perfeito. Então, nesse momento, é fundamental que ele revenda celulares, que ele tenha uma oferta de celulares ali na loja. Tendo isso, ele é um varejo com o qual nós podemos trabalhar. Na realidade, a minha pergunta é mais no sentido se vocês estão estimulando também nessa coisa de ampliar essa oferta de serviço, que outros varejos também se disponibilizem a ser um canal de venda de celulares para ampliar ainda mais a oferta. Não, vocês olham só para aqueles que já hoje têm dentro do seu portfólio o celular como parte dos produtos oferecidos. Eu te diria que 95% do foco é em empresas ou parceiros que já atuam nesse segmento. Tá bom. A gente tem iniciativas que olham para esse lado que você falou, ou seja, como que a gente leva essa categoria ou como a gente desenvolve algum tipo de parceria que saia desse mercado tradicional. Sim. Porém, isso é mais difícil porque envolve outras partes que não a PayJoy. Tá. Né? Então, por exemplo, a gente levar isso para uma categoria, para um varejo que não opera, envolve ele negociar com os fabricantes. Perfeito. Envolve ele olhar qual é a rentabilidade dessa nova categoria frente às categorias existentes. Tudo mais complexo, exato. Então, é um processo bem mais complexo. Perfeito. E tampouco vocês querem atuar no B2C diretamente? Hoje a gente atua diretamente no B2B, 2C. O nosso contato, a partir do momento que o contrato é assinado, o contrato do consumidor é assinado com a PayJoy. Tá bom. Porque a gente tem a primeira fase onde a gente trata com os varejos, a gente negocia as condições com o varejo. A partir do momento que as condições estão acordadas e a equipe do varejo está preparada, ele começa a oferecer o produto da PayJoy quase como um meio de pagamento alternativo nas suas lojas. Então os vendedores passam a oferecer a PayJoy como um meio de pagamento, um meio de aquisição de um smartphone, de um celular novo para essa população. E aí, quando esse contrato é firmado,
aí já é um contrato entre o consumidor final e a PayJoy. Uhum. E a PayJoy liquida essa operação com o varejo. Ok. Então o varejo ele não tem nenhum risco nessa operação. Uhum. A PayJoy assume 100% do risco de crédito dessa operação. Uhum. Entendi. E como é que é, geralmente o que a gente escuta por aí, que as fintechs, né, e as startups globais, elas em geral têm enormes desafios para entrar no país, né? Essa jornada de entrada aqui, ela foi rápida, devagar, vocês precisaram pivotar o modelo de negócio por entender que talvez algumas das soluções que vocês pensaram globalmente aqui precisavam de refinamentos. Como é que foi, como é que tem sido o crescimento do negócio, a expansão do negócio? Tá. É um desafio, né? Porque e eu não quero dizer que só o Brasil é assim, porque provavelmente outros países com especificidades devem ter suas especificidades e suas características. Mas é uma realidade que quando a gente olha para o Brasil, a gente tem algumas coisas aqui que são bem características do Brasil, tem produtos financeiros que são bem específicos do Brasil, pelo menos até então nos mercados que a PayJoy atua, e explicar isso, mostrar isso para o time de fora foi um primeiro grande desafio para falar assim, olha, a gente tem esse produto que foi desenvolvido, que ele foi criado, realmente ele está funcionando bem nesses outros países, mas precisaremos de algumas adaptações, precisaremos de alguns ajustes para que a gente tenha condição de operar aqui no Brasil. Em função de regulamentação do Banco Central, de regulação, questões jurídicas, características do mercado, outras, né? O Brasil ele é um mercado super digitalizado, extremamente competitivo no que diz respeito a produtos financeiros, com varejos muito grandes que já têm tradição também de ofertas de crédito. Então, é um ambiente muito competitivo. E era importante traduzir isto para o time de fora. Então, ter essa preocupação de como acomodar e como fazer esse ajuste, ela existiu desde o início. Eu não diria que a gente pivotou o modelo de negócio, mas a gente fez ajustes ao longo do tempo, com os aprendizados que a gente foi tendo. A única coisa que não aconteceu foi ser devagar. Esse ritmo não aconteceu. A gente tem crescido numa taxa muito grande, num volume e acelerando muito grande. Hoje a gente tem um número muito grande de lojas no Brasil inteiro. Então a gente tem presença hoje no Brasil inteiro. Quantas lojas vocês estão presentes? A gente está falando em torno de 5 mil lojas. Uau, bastante. Um volume bem alto de lojas. Já dá para fazer auditoria de execução dos canais de vendas com a gente. Já dá para fazer auditoria de execução de canal de vendas, sem dúvida. Já dá para fazer avaliação de oferta de produtos e serviços. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Muito bom. E a beleza, né, da solução é que ela funciona tanto para aquele lojista que é o negócio dele, ele tem uma loja, quanto para uma rede que tem 450, 350, 500 lojas. É a mesma solução, é tudo muito rápido, tudo muito prático. E aí, deixa eu entrar nesse. Eu estava pensando aqui, pelo que eu entendi do que você trouxe, vocês meio que tiram o risco da inadimplência do varejo. Sim, 100%. O risco é 100% da PayJoy. 100% com vocês. 100%. Isso é uma excelente notícia para o varejo, ou seja, como é que eles têm recebido, né, enfim, essa oportunidade e quais são os desafios para que isso possa escalar mais ainda? A recepção é muito boa, né? Eu assim, não tenho... existem negociações que demoram mais, outras que vão mais rápido, mas eu diria que em todos os casos a gente não se deparou em nenhuma situação onde a PayJoy não conseguiria acrescentar um público novo àquele varejo. Perfeito. E não conseguiria dar a condição dele, inclusive melhorar ticket médio, fluxo de capital, porque a forma como o nosso negócio funciona e a nossa relação com os varejos também traz esse outro benefício financeiro para eles, além da isenção deles no que diz respeito a qualquer tipo de risco de crédito. Então a gente viu assim, tem oportunidade com todo mundo. O que varia muito é o momento que cada um deles está e o momento que a categoria e a relevância que a categoria tem dentro deles. Isso é um fator que
influencia na tomada de decisão, normalmente do lado dos varejos. A gente já teve varejo que a gente conversou, estava andando, e o varejo desistiu de sair da categoria de celulares. Ah, ok. Já aconteceu isso. Ok. A gente tem varejos que por alguma razão tiveram que diminuir, priorizaram outras categorias, entrou uma reorganização na empresa, e tudo isso influencia a tomada de decisão deles quando eles priorizam os projetos. Mas a gente hoje tem varejos, é o que eu falei, de todo tamanho, desde o cara que tem uma loja até varejos com 350, 400, 450 lojas que operam conosco no Brasil inteiro, nesse mesmo formato. Sensacional, cara, sensacional. Gostei muito da história de propósito da companhia. Eu acho que de fato vocês estão endereçando um mercado gigantesco aqui no Brasil. Eu acho que tem tudo realmente para caminhar, enfim, cada vez maior sucesso da PayJoy. E eu queria então fazer a partir daí duas perguntas para terminar a nossa Vamos lá. entrevista aqui. A primeira, resgatando o início do nosso papo, que conselho você daria para um executivo? E daqui a pouco a gente vai entrevistar mais um também, que já está ali, que fez uma transição de carreira também interessante. Que conselho você daria para um executivo que está pensando em fazer essa transição de carreira que você fez? E vou deixar você responder para fazer a próxima pergunta em seguida. Tá bom. Eu acho que a primeira é respira, para e pensa se é isso que você realmente deseja para você. Porque é uma mudança grande. Acho que depende, né? Tem uma consideração, depende do momento do executivo, né? Depende do momento da vida da pessoa, tudo, mas eu acho que a pessoa é importante parar, refletir e falar assim, olha, é por aí que eu vou, e se eu vou entrar de cabeça, vou me dedicar e vou fazer isso acontecer. Independentemente dos desafios, das agruras que possam aparecer no meio do caminho. É meio que não olhar para trás, porque, cara, vai ser difícil, entende que vai ser difícil, mas vai com tudo. Vai com tudo. Não fica, mas e se eu tivesse tentado um pouco mais e ir por aquele outro caminho? Pô, foi por esse caminho, esquece aquele outro e vai fundo. Acho que ele precisa de muita energia para fazer aquilo ali acontecer. Ele precisa de muita energia, precisa de dedicação. E se você tem a sua energia consumida por outras coisas e distraído, você começa a pôr dúvida naquilo que você está fazendo, você começa a pôr dúvida no futuro, aonde você pode chegar. Isso não vai ajudar. Então é muito importante você ter certeza do caminho. Isso acho que é fundamental. E você tem que estar, no meu caso, né, que eu fui para uma área que era bem diferente da área que eu atuava até então, você tem que estar disposto e estar com a cabeça aberta a ouvir as pessoas. Realmente ouvir, entender e aprender com os outros. Porque isso vai fazer uma diferença muito grande. Aquela coisa de, não, eu sei, eles não sabem. Eu tô aqui, por exemplo, eu tô aqui no Brasil, eu sei o que é o Brasil, e todo mundo que está lá nos Estados Unidos não sabe, não vai ajudar. Então acho que você tem que estar muito aberto a ouvir todo mundo, conversar, porque aquilo vai te ajudar no processo, principalmente se for uma coisa muito early stage, como eu entrei, que era do zero, que não tinha absolutamente nada. Isso é fundamental. Boa. Acho que são as duas coisas. E para terminar, o que você sonha com o futuro da PayJoy nos próximos, vamos dizer, 3 anos? Cara, 3 a 5 anos. Todo mundo que eu entrevisto na PayJoy, eu falo assim, olha, procura mais alguém para você falar aqui dentro, além de mim. Porque eu gosto da PayJoy, eu gosto do jeito que a gente atua, eu gosto da forma como a gente se relaciona e da cultura da empresa como um todo. E eu sou muito entusiasta da onde a PayJoy pode chegar. Porque eu não tenho dúvida que a gente ainda tem uma série de outros serviços financeiros para poder oferecer para essa população que elas ainda não têm acesso, que elas não conseguem ter na demanda que elas precisam. E a PayJoy começou por um caminho que é muito difícil, que é o crédito. Dar crédito, uma operação de crédito não é uma operação fácil. Uma operação de crédito ligada a celulares, ela fica mais complicada ainda. E a gente começou por aí. E a PayJoy é super bem sucedida nesse caminho. A gente, no mundo inteiro, a gente já fez mais de 16 milhões, atendeu a mais de 16 milhões de clientes já. Uau. Então a gente sabe
Esse é o impacto. A gente conhece, a gente vê os clientes voltando e pegando seu segundo smartphone. A gente vê o cliente indo lá e fala, poxa, agora... Outro dia a gente foi fazer algumas pesquisas, estava conversando, fui na casa de consumidores para bater um papo, para entender o dia a dia deles. E eu falei, poxa, meu marido conseguiu aqui uma outra oportunidade de trabalho, eu tinha o meu primeiro PayJoy que eu comprei com vocês, e eu vou comprar agora o segundo porque a gente tem condição e vai ser importante para ele se desenvolver. Então você vê o impacto que a gente causa nas pessoas efetivamente, é muito bacana, Marcão, é muito legal. E eu não tenho dúvida que a PayJoy tem a tecnologia, tem o conhecimento e tem a motivação, tem a energia para fazer essas coisas acontecerem. É a gente entregar uma proposta de valor que vá além daquilo que hoje a gente faz no Brasil e que em outros mercados a gente já tem outros produtos financeiros para esse público. Cara, espetacular. Enfim, a gente vai terminar por aqui a nossa conversa. Muito obrigado. Eu queria dizer que há anos sou seu fã, enfim, eu admiro demais o seu trabalho, enfim, admiro mais a maneira como você enxerga o mundo, a maneira como você conduz a sua vida e desejo muito sucesso a você cada vez mais, cara. Muito obrigado. Eu vou te pôr numa saia justa porque você falou isso. A gente não entrou aqui numa questão, né, de referências ou como eu olhava assim para o lado, né? Eu falei muito, conversar com outras pessoas, não sei o quê. Mas sabe que você é uma dessas pessoas, uma pessoa que eu admiro, que eu vejo essa energia, que me ajudou em vários momentos da vida. Sou muito grato por isso. Serei sempre grato. E é um prazer, cara. É isso aí, meu irmão. E apesar de torcermos para tricolores, um pouquinho diferente. Diferente. Mas sempre juntos, cara. Obrigado, Marcão. Valeu. Um abraço. É isso aí, turma. Vejo vocês no próximo episódio do Video Talks. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Valeu.